Você já parou para pensar em tudo que a cegueira inatencional nos afeta no dia a dia? É possível observar isso nos momentos de lazer, quando vamos ver um filme, por exemplo. Na internet, é possível encontrar vários vídeos a respeito de grandes erros na produção de grandes obras cinematográficas, mas ao assistirmos o filme, somos incapazes de reparar em todos esses erros. Uma vez que ao assistir um filme, não estamos esperando nada que seja fora do normal da história, ou estamos atentos a tantos detalhes ao mesmo tempo que ficamos limitados. A cegueira inatencional não só nos impediu de perceber esses erros nos filmes, como também pode ter sido o fator que levou a todos os especialistas na produção deixarem esses detalhes passarem na edição. Nos tempos atuais, nós somos expostos diariamente a muitas informações, principalmente visuais, e ter a capacidade de selecionar aquilo que é mais relevante para nós em determinados contextos nos ajuda a economizar os nossos recursos limitados da atenção. Porém, justamente por essa enorme quantidade de estímulos que encontramos no ambiente, nós tendemos a focar a atenção em algum aspecto específico e muitos outros objetos e eventos inesperados que acontecem ao nosso redor acabam passando despercebidos pelo nosso campo de visão. Esse processo é chamado de cegueira inatencional e ele ocorre porque nós não temos essa capacidade de prestar atenção e perceber tudo que está ao nosso redor, porque a nossa atenção é limitada e é praticamente impossível. A gente pode até olhar, mas a gente não enxerga tudo, todos os eventos que acontecem ao nosso redor. Isso é algo impossível. Porém, em alguns casos, essa cegueira inatencional pode causar alguns acidentes graves. Eu vou comentar sobre um dos casos do texto. E um dos casos que me chamou a atenção foi o caso do submarino, porque basicamente o submarino ele vai fazer uma manobra para subir a superfície e acaba acertando uma embarcação japonesa. E, enfim, a probabilidade de isso acontecer é muito pequena. Mas enfim, tem todo um protocolo que tem que ser seguido pelo comandante. E um desses protocolos exige que ele vá lá no periscópio e veja se tem alguma coisa, uma embarcação no lugar que eles vão emergir, né? Aí acontece que ele faz o protocolo, ele faz essa ação, mas acaba que ele não enxerga, entre aspas, né, a embarcação e faz com que a embarcação ela acerte a outra nesse ato. E ele jura que ele não viu a embarcação, mesmo tendo certeza que olhou para a mesma direção. Fora ele não vê a embarcação, mesmo tendo certeza que olhou para ela. E isso cai muito na ideia de vigilância, de automatismo, talvez até, de que você segue tanta. Acontece tantas vezes, se automatiza tanto a sua ação de ir lá no periscópio, checar e não ter nada, aí você vai checar e não tem nada, você checa e não tem nada. Pode ter essa tendência de você achar que não vai ter nada na próxima vez de você olhar, mesmo você olhando direto para a mesma direção, você foi com a intenção de não ver, entendeu? Basicamente, porque o ator ele comenta de que o comandante já esperava não chegar na embarcação. Isso cai muito na vigilância de que você não está esperando aquele estímulo, você não está procurando ele ativamente. Então, esse foi um caso que achei muito interessante porque ele engloba muito desses dois aspectos do automatismo e da vigilância. E, enfim. A cegueira inatencional é o olhar seletivo sobre determinados objetos ou acontecimentos que normalmente é chamado de falta de atenção. O que o texto Acho que teria visto mostra é um estudo realizado em pilotos e tecnologias de painéis de controle através de um simulador. A conclusão do estudo é que os pilotos acabaram não notando a presença incorreta desses veículos, porque normalmente eles não notam os eventos inesperados.
Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para poder trazer alguns exemplos cotidianos de cegueira inatencional para a gente poder ter uma noção de como isso ocorre no nosso dia a dia e às vezes a gente nem percebe. A gente já sabe que à nossa volta acontecem mudanças constantemente. Porém, muitas vezes a gente acaba não percebendo essas mudanças. A mudança pode até ser grande, mas a gente está tão focado em outra coisa que a gente acaba deixando passar as coisas que estão ocorrendo à nossa volta. Então eu vim trazer alguns exemplos bem cotidianos mesmo para a gente poder ter uma ideia disso no nosso dia a dia. O primeiro exemplo aconteceu aqui na minha casa. Foi quando meu avô cortou um pé de carambola que a gente tinha e a minha avó demorou meses para poder perceber que uma árvore não estava mais lá. Então ela ficou todo esse tempo vivendo essa cegueira inatencional, onde ela não deu falta, não percebeu que a árvore havia sido cortada. Outro exemplo é um bem típico, que é quando a esposa corta o cabelo e o marido demora meses para poder perceber. Meses não, né, gente? Semanas. Meses é muito tempo, tem que ser um marido muito ruim para poder perceber que a esposa cortou o cabelo. Outro exemplo quem tem gato vai entender. Às vezes você tá ali deitado, você tá achando que o seu gato tá lá com você, porque antes ele tava te fazendo companhia, e aí você vai ver, seu gato sumiu, levantou, saiu, te deixou sozinho, não tá ali mais, e você nem percebeu. Outro exemplo também, que acontece muito comigo, é que a minha irmã vive pegando as minhas roupas, as minhas coisas, e eu não percebo, só vou perceber às vezes na hora que eu vejo nela, ou quando eu vou procurar e eu não acho. E outra coisa também é quando alguém muda um objeto de lugar, troca algum objeto, alguma coisa dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, pinta uma parede, faz alguma mudança no ambiente físico, né? E aí você demora um tempo, você vai falar com a pessoa, nossa, cadê o negócio que tava aqui? Nossa, isso é novo. Aí a pessoa fala, já tem um mês que isso tá aqui, já tem 2 semanas que eu troquei, e a gente não percebe. Esses são exemplos da cegueira inatencional dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso dia a dia, de como as coisas ocorrem à nossa volta, e às vezes a gente tá com a cabeça em outro lugar, em outras coisas, em outros aspectos que chamam mais a nossa atenção, e a gente acaba vivendo esses momentos de cegueira inatencional. É isso. Pode parecer loucura, mas há um animal acenando para você num filme de radiologia. A primeira vez que vi e li a informação, simplesmente não acreditei. Os nódulos brancos foram esquecidos e passei a rastrear a imagem toda com meus olhos. A tarefa principal de um radiologista é analisar radiografias. Em 2012, o neurocientista e seus colegas apresentaram essa figura misturado com muitas outras, e também a observadores destreinados, e pediram que calculasse o número de nódulos brancos cancerosos nos pulmões dos pacientes. Também foi solicitado para os participantes diferenciar os nódulos de vasos sanguíneos. Que tal fazer esse mesmo exercício? Mas o que os neurocientistas queriam saber era os participantes perceberiam um gorila de 360 quilos na chapa de radiologia. Aliás, você conseguiu fazer isso? Pode parecer loucura, mas há um animal desses na imagem. A primeira vez que vi e li a informação, não acreditei. Os nódulos brancos foram esquecidos e passei a rastrear a imagem toda com os meus olhos. Em alguns momentos, tomava conta que estava olhando a borda da página do artigo. Nada a ver com a imagem. Acho que você está nessa mesma condição, não é verdade? Em um estudo realizado, todos os observadores não treinados e, surpreendentemente, 83% dos radiologistas experientes não conseguiram enxergar o primata durante um experimento realizado com figuras semelhantes.
Acontece que o nosso cérebro suprime informações desnecessárias para que dados relevantes e significativos tenham maiores chances de ser processados conscientemente. Em outras palavras, o que percebemos como realidade depende do nosso foco. O cérebro escolhe onde concentrar suas forças. Observe. A partir do momento que mencionei o gorila, seu foco mudou. Tenho certeza que você olhou para a imagem com outros olhos durante a leitura desse texto. A imagem está ganhando outro sentido para você, não é verdade? Bom, podemos concluir que a cegueira inatencional hoje nos atinge muito mais do que antigamente. Isso se deve ao fato de hoje estarmos sendo bombardeados por estímulos e informações ao tempo todo. As redes sociais, novas tecnologias e a grande movimentação dos espaços urbanos nos mostram isso. E fica difícil de prestar atenção em tudo. A cegueira é inevitável, mas ela pode ser diminuída a partir de adoção de mecanismos para chamar a atenção e prevenir acidentes no trânsito. Isso pode ser feito com a adoção de roupas com cores vivas e chamativas pelos motociclistas, e inserção de cones e avisos luminosos em trechos em obras ou danificadas. Quando estamos mais cientes do assunto da cegueira inatencional, tendemos a ficar mais atentos aos detalhes e mudanças no ambiente. E por isso, provavelmente, você deve ter percebido que na nossa apresentação sumiu a guitarra do Daniel, o filtro dos sonhos da Liza, o óculos da Bia e a cruz que estava logo aqui atrás de mim. Para finalizar, vou colocar um vídeo que muitos devem conhecer, feito pelo autor do livro O Gorila Invisível. Mantenha-se focado e veja se depois de todos os estudos sua percepção melhorou. The monkey business illusion. Count how many times the players wearing white pass the ball. The correct answer is 16 passes. Did you spot the gorilla? For people who haven't seen or heard about a video like this before, about half missed the gorilla. If you knew about the gorilla, you probably saw it, but did you notice the curtain changing color or the player on the black team leaving the game? Let's rewind and watch it again. Here comes the gorilla, and there goes a player, and the curtain is changing from red to gold. When you're looking for a gorilla, you often miss other unexpected events. Se você não percebeu, tudo bem. Isso acontece mesmo. São os efeitos da cegueira inatencional.